Na última aula a gente falou sobre processo iterativo incremental e falou de algumas questões sobre agilidade. E nessa aula a gente vai entrar um pouco no Manifesto Ágil e falar também sobre os 12 princípios por trás do Manifesto Ágil, né? Para a gente poder pensar aqui o que isso quer dizer quando a gente está falando em termos de arquitetura, em termos de lidar com o time técnico, né? Nessa liderança arquitetural, liderança técnica que a gente tem falado. E quando a gente está falando de agilidade, a gente está pensando nessa abordagem, a gente está pensando nessa mentalidade, essa forma diferente de trabalhar, quando a gente compara com o tradicional, que não é só o processo que a gente está seguindo, não é só que eu estou saindo de um incremental, de um cascata e passando por um processo iterativo incremental, vai mudar também o nosso dia a dia, a nossa tomada de decisão, a forma como a gente enxerga os problemas, a forma como a gente enxerga a nossa própria equipe. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui dá o Manifesto Ágil, né? Uma parte principal desse Manifesto Ágil. Acho que todo mundo já teve o contato com o Manifesto Ágil, pelo menos eu espero que tenha tido, né? Porque a gente fala muito de agilidade, os cursos têm um enfoque em agilidade e é algo que, em geral, fala-se muito. E o grande ponto do Manifesto Ágil é que a gente vai ter uma preferência para algumas coisas, né? Como está aqui, a gente vai preferir indivíduos e interações entre esses indivíduos mais do que processos e ferramentas. E lembrando esse mais que, e não ao invés de, né? Então a gente vai ter essa preferência, a gente vai pensar em pessoas conversando, em pessoas interagindo, em pessoas trabalhando em conjunto acima de um processo imposto, acima de uma ferramenta imposta. Precisamos de processos e ferramentas, mas vamos preferir os indivíduos e as interações, né? A gente vai prezar por software funcionando quando a gente pensar em entrega, em algo entregue, em algo gerando valor, mais do que uma documentação abrangente. E de novo, né? Mais que. E essa documentação, ela tem que existir, né? A gente sabe que um projeto sem documentação é um problema muito grande. A gente tem que ter documentação, mas a visão para uma documentação num processo tradicional é que a documentação ela é necessária para que se trabalhe, né? Para começar uma etapa do meu processo, eu preciso da documentação. Na agilidade, não. A documentação é algo que gera valor, é algo que é para o próprio time, é algo que talvez seja um entregável, caso meu cliente vá dar manutenção nesse sistema depois. E é uma coisa que a gente geralmente faz depois do software, né? E não antes, como geralmente é feito no tradicional, que a gente faz uma especificação de requisitos enorme e depois vai fazer o software. Aqui a gente faz o software e depois documenta as coisas mais relevantes para o próprio time, para outros times que vão consumir alguma coisa que a gente está fazendo. É diferente, né? E a gente vai ter um enfoque em colaboração com o cliente, mais que ficar negociando contrato. Então não vou tomar minha decisão simplesmente porque é um item contratual, eu vou fazer o meu contrato que fecha tudo, né? Eu vou pensar em colaboração, em gerar o máximo de valor. E é claro que isso é uma relação difícil de construir, a gente sabe disso, né? Quem está em transição sabe muito bem disso, como que o contrato, às vezes, ele vai acabar falando mais alto, mas vamos pensar em colaboração. E, né, eu diria que talvez um dos pontos mais importantes da motivação de agilidade é responder à mudança. Então eu prefiro resposta à mudança, a minha capacidade de ter uma resposta rápida a uma mudança de requisito, mudança de cenário, mudança de time, mais que seguir um plano. Tá? Então está muito relacionado com o BDUF que a gente falou, com Big Design Upfront. Então em vez de eu fazer aquele, né, tomar todas as decisões e depois seguir aquele plano arquitetural, eu quero responder à mudança, eu quero construir uma arquitetura que me permite responder à mudança. Isso vai, né, ter quando a gente está pensando em MVP, em arquitetura mínima viável, é uma forma da gente responder à mudança, porque, bom, arquitetura mínima viável, se eu errar, é só jogar aquilo fora, né? Aquilo foi barato, aquilo foi rápido de fazer, eu posso mudar, não vou ficar pegado àquilo que eu fiz, porque foi caro, foi demorado, porque fui eu que fiz, alguma coisa do tipo, né? A gente quer responder à mudança. E a gente quer construir uma arquitetura que permita o time responder à mudança, que permita o negócio, né, o cliente responder à mudança rapidamente, utilizando o que a gente está fazendo ali. Então, tem várias questões que vão estar envolvidas aí, né? Então, e de novo, né, a gente quer um plano, a gente tem que planejar, mas em geral, na agilidade, a gente planeja no curto prazo, né, quando a gente está falando de sprint, a gente planeja ali para 2 semanas, às vezes, né, você vai planejar algumas sprints à frente, e não planejar 1 ano, planejar 2 anos, planejar 3 anos, porque a gente sabe que a mudança vai ser tão grande que não adianta ter esse planejamento, né? Então esse é o Manifesto Ágil, né? Ele que dá a base para a agilidade, para os processos ágeis. Então quando a gente fala de Scrum, Kanban, quando a gente usa Lean, né, para dentro de agilidade, a gente vai ter no enfoque do nosso processo ali, a gente vai ter isso por trás, tá? Esse pensamento aí do Manifesto Ágil. E além do Manifesto Ágil, a gente tem também 12 princípios que estão por trás do Manifesto Ágil, que dá uma detalhada um pouco maior no que isso quer dizer, né? E vamos passar cada um deles aqui. Bom, então o primeiro
princípio por trás do Manifesto Ágil, né? A nossa prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Está muito relacionado ao que a gente falou, né, de preferir software funcionando do que uma documentação abrangente, tá? Mas também a ideia de entrega contínua, eu vou estar entregando o tempo todo e adiantado, porque tem muito projeto tradicional que a gente faz uma entrega no final. Então, eu negocio um contrato com um cliente, fecho um contrato ali de 1 ano, 2 anos, 6 meses, e só no final a gente entrega valor, entrega o software. A gente quer aqui entregar o tempo todo. Então, para a gente trabalhar a nossa arquitetura dessa forma, né, a gente vai ter que ter uma arquitetura que permite entregar valor o tempo todo. Que a hora que eu olho no primeiro sprint, nas primeiras sprints do projeto, na minha primeira entrega, eu vou ver uma arquitetura, claro, muito menor, muito inferior, muito menos robusta do que a arquitetura que eu vou construir depois de 2 anos de projeto, 2 anos fazendo entrega contínua de software de valor. Então, o nosso pensamento arquitetural tem que ser isso. Eu não posso falar, não, eu preciso construir toda uma arquitetura aqui primeiro para depois poder fazer a primeira entrega. Não, vamos fazer uma entrega com uma arquitetura mínimo viável, uma arquitetura mais enxuta para permitir essa entrega e depois a gente continua validando essas hipóteses aí. Então a arquitetura tem que permitir essa nossa maior prioridade, como diz aí nesse primeiro item. Segundo item, importantíssimo também, né? Todos são importantíssimos. Aceitar mudança de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. A gente fala de novo de mudança, e a mudança de requisito é uma mudança importante, né? Então, em processo tradicional, a gente não aceita mudança de requisito, ou para aceitar tem que ser uma burocracia enorme, né? A gente viu que, poxa, se eu estou lá no final e preciso mudar requisito, tem que voltar lá no início e fazer tudo de novo. Quando a gente está pensando em agilidade, o requisito ele pode mudar e a gente trata como algo mutável. E por isso que a gente não faz planejamento de longo prazo. A gente sabe, bom, o requisito vai mudar. Se tem uma certeza que a gente tem com relação ao requisito, é que ele vai mudar. Então, o meu contrato ele tem que estar escrito e negociado de forma que me permita essa mudança, né? O meu contrato ele não pode proibir isso, não pode impor a multa ali, se caso um requisito mude, né? A gente tem que ter uma visão geral do produto e aceitar essa mudança o tempo todo. E estar sempre levantando requisito, validando esses requisitos. E se a gente percebe que a gente está caminhando na direção errada, a gente precisa mudar. E a arquitetura é a mesma coisa. Eu preciso aceitar mudança de requisito arquitetural em qualquer momento do meu projeto. Se isso for gerar valor para o cliente, se isso vai permitir que o meu cliente tire vantagens competitivas. Então esse é o ponto que a gente quer. A gente quer dar essa vantagem, seja para a empresa minha, né, que está usando o produto, ou se meu produto é para terceiro, para esse terceiro poder tirar essa vantagem competitiva. Então a gente tem que estar sempre pensando em valor. E se precisar mudar o requisito para isso, nós vamos mudar o requisito sim. Próximo aqui, entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferências aos períodos mais curtos. De novo, sobre essa entrega contínua de valor. De novo, sobre a gente fazer iterações curtas, 2, 3, até 4 semanas, para poder entregar o tempo todo. Tá? E período mais curto para quê? Para eu poder validar logo. Né? Se eu consigo entregar a cada 2 semanas, olha que ótimo, eu vou trabalhar 2 semanas e depois eu já consigo ver o desempenho da minha aplicação com essas novas decisões, já consigo ver a minha entrega de valor para o cliente com essas minhas decisões que eu tomei. Né, me adaptar de alguma forma, né? Mudar o requisito e continuar gerando valor e continuar construindo. A ideia do período curto né, dentro dessa ideia também de entrega contínua. Né? De eu estar sempre entregando alguma coisa, sempre validando, sempre em contato com o meu cliente, sempre repensando minha forma de trabalhar, sempre repensando o produto que eu estou construindo e a forma como eu estou construindo esse produto. Próximo princípio, pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. Muito comum a gente ver uma separação muito clara de equipe de tecnologia, equipe de negócio, e as pessoas trabalham separadas, tem um contato a cada sprint, alguma coisa assim, e a gente quer trazer essas pessoas para bem perto. Quando a gente pensa em requisito arquitetural também, tá? Eu preciso entender por que eu estou tomando uma decisão arquitetural no meu projeto, qual que é o impacto disso para o negócio, qual que é o impacto disso para o meu cliente. Então, quando a gente fala de requisito funcional, isso já é um desafio. Geralmente em requisito funcional a gente também vê uma coisa apartada entre tecnologia e negócio, sendo que está muito junto. Mas mesmo quando a gente vê isso muito junto com o requisito funcional, ainda para o requisito não funcional, a gente acaba percebendo isso também, essa distância entre tecnologia e negócio. E tem que estar junto também. A minha decisão arquitetural tem que, de alguma forma, gerar valor para o negócio. Claro que é mais difícil de demonstrar esse valor, às vezes é mais intangível, mas a gente tem que entender a necessidade de negócio para tomar essa decisão arquitetural. Então, quem é Product Owner, Product Manager,
produto digital, né? A gente tem que pensar isso e tem que estar justificando com o time as necessidades de negócio para essa tomada de decisão arquitetural. Então isso é importantíssimo trabalhar sempre junto e diariamente, né? Todo dia está sempre junto. Um próximo, construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho. Isso tem a ver com a formação de time, da gente ter um time auto-organizável, um time que consegue trabalhar por conta própria, sem uma necessidade de supervisão constante, supervisão centralizada. E como a gente falou sobre tomada de decisão arquitetural, de evitar que seja uma coisa muito centralizada, ser mais descentralizado, mais junto com o time, tem a ver com isso, tem a ver de criar um ambiente e suporte necessário para as pessoas poderem trabalhar e a confiança de que vão fazer seu trabalho, empoderar essas pessoas de todas as decisões que estão sendo tomadas, para que elas possam tomar outras decisões. Claro que nem todas as decisões são tomadas pelo time, né? Algumas decisões são mais centralizadas mesmo, são com relação à empresa, são restrições arquiteturais da empresa, mas dentro do quadro de liberdade que o time tem, a gente tem que dar esse suporte, esse ambiente que eles favorável para eles trabalharem, um ambiente que tem comunicação, um ambiente seguro, para que eles possam fazer o trabalho e tomar as próprias decisões no que cabe a esse time. Sobre comunicação, né, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. Isso fala muito sobre abordagem ágil, quando a gente vê empresas que são mais ágeis, times que são mais ágeis, porque a gente preza pela comunicação cara a cara. Então eu não quero que as minhas decisões arquiteturais sejam comunicadas através de um diagrama. Toma, está aqui o diagrama, aqui estão as decisões, trabalha em cima disso, né? Eu quero uma comunicação cara a cara, eu quero uma explicação, né? Seja presencial, seja remotamente, uma conversa que possa explicar essas coisas, né? Que as pessoas conseguem numa conversa. Bom, se eu não concordei, eu já falo ali. Se eu tenho um e-mail, se eu tenho um diagrama que é enviado por e-mail, já fica um pouco mais difícil de fazer esse bate-volta aí de informação. Então uma conversa cara a cara, uma conversa direta, uma conversa amigável é a melhor forma de transmitir informação. Claro que não é 100% da informação que a gente transmite que é numa conversa cara a cara, mas quando a gente puder, a gente prioriza isso, porque a gente entende a importância disso e como isso gera valor para o time. Esse simples e direto aqui, ó, software funcional é a medida primária de progresso, né? Então, quando a gente fala de arquitetura, isso acaba sendo bem visível, né? A gente constrói uma arquitetura, faz muita coisa, planeja muita coisa e efetivamente às vezes não tem algo ali, né? Porque a gente constrói aquela coisa no fundo ali sem ter um software efetivamente funcionando e isso vai ser a nossa medida primária de progresso. Então, não, mas já planejei tudo aqui, já estou desenhando as coisas, implementando, já tenho minhas bases de dados, como é que elas vão funcionar, já tenho sei lá, minha fila de mensagens funcionando, mas o software não está efetivamente funcionando, não está efetivamente gerando valor, sendo que essa é a medida primária de progresso. Não adianta você ter 50 PowerPoints, 50 diagramas, o ML falando da arquitetura se você não tem software funcionando. Então a gente vai pensar sempre em software funcional como medida primária de progresso. Às vezes o software está funcionando, mas não dá para ser entregue ainda por N questões, né? Beleza, mas eu já tenho uma coisa que eu consigo validar. Esse é o ponto. Eu consigo validar isso que eu estou fazendo, de alguma forma, consigo testar, sei lá, o desempenho, consigo testar a segurança. Num PowerPoint, né, num diagrama, dificilmente a gente consegue testar isso, né? Mas, né, se está funcionando, eu consigo testar, validar, verificar, perceber se a minha decisão foi tomada certo ou errado e saber se eu consigo avançar nessa direção. Então a gente vai sempre focar em software funcional. E processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Isso tem muito a ver com a formação do time, então eu quero, quando a gente fala em ambiente sustentável, um ambiente que é tranquilo para se trabalhar, que as pessoas gostam de trabalhar, que não é algo pesado, que as pessoas têm que fazer hora extra o tempo todo, porque eu quero manter indefinidamente passos constantes. Não adianta eu ter aquele momento que eu ponho pressão no meu time e a produtividade aumenta, porque depois a produtividade cai, as pessoas se estressam, se eu tenho muita pressão, muito isso a gente sabe que as pessoas acabam saindo, acabam procurando outras coisas, porque a gente não consegue manter um pico de produtividade por muito tempo, né? Eu não consigo manter indefinidamente esse passo constante, eu quero manter minha velocidade, né, meu nível de estresse sempre constante para a formação do time, né? Porque a gente entende que o time ágil é a unidade mais importante, que é realmente quem constrói as coisas, quem faz a geração de valor. Então a gente tem que prezar muito por esse time criando esse ambiente sustentável. Muito a ver com a arquitetura aqui, né? Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.
porque essa excelência técnica, esse bom design vão ser fundamentais para a flexibilidade que a gente quer, para poder mudar o caminho de forma mais rápida, de forma mais ágil. Então, se eu tenho isso, se eu tenho uma base técnica sólida, com certeza vai ser muito mais fácil seguir novos caminhos, construir algo melhor, algo que não tenha muito débito técnico, eu tenho que ficar voltando, corrigindo, apagando incêndio. Então, quando a gente pensa em requisito arquitetural, é fundamental para a gente ter excelência técnica e um bom design. Então, a gente não pode deixar isso, como a gente falou, né, na primeira aula sobre requisito não funcional, deixar a cargo só do time, fazer uma coisa que não tem uma boa gestão, ou deixar muito centralizado, porque para eu ter excelência técnica, para eu ter bom design, eu preciso de uma boa gestão dos meus requisitos arquiteturais. E simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Então eu quero falar não para muitas coisas, verificar a necessidade, fazer o mínimo possível. E quando a gente fala de MVP, de arquitetura mínima viável, a gente está falando disso, de não fazer coisas. Eu pego o mínimo possível, verifico se é aquilo mesmo, depois faço mais um pouco, depois faço mais um pouco, e depois faço mais um pouco. Se eu tomo uma decisão de fazer um monte de coisas de uma vez, provavelmente essas coisas não vão ter utilidade, vão ser coisas que não geraram tão valor que eu poderia não ter feito. Então, quando a gente pensa nessa simplicidade, é de falar não para as coisas, é de não fazer o máximo de coisas possível e continuar gerando o máximo de valor. E também sobre time, que as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis, né? A gente já até falou sobre esse princípio lá atrás, e é importante aqui eu dar liberdade, dar informação para a tomada de decisão do time, para que possa emergir essas melhores arquiteturas, requisitos de design do próprio time, de que é quem realmente conhece o produto, de quem está fazendo aquele produto, e de novo, não tomar decisão centralizada. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo e então se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. Aqui está muito sobre a construção de time, sobre o processo que a gente está usando, interativo, de a cada intervalo, a cada período, a cada sprint, a gente olhar para trás, ver o que pode melhorar em relação à forma como a gente trabalha. Então a gente tem que olhar também para a forma como está sendo feita a construção da arquitetura, a forma como está sendo feita a gestão de requisitos arquiteturais e pensar em como melhorar esse trabalho. Como que a gente pode melhorar um pouco mais para a próxima iteração? Como que a gente pode fazer isso um pouco melhor? Quais são os problemas que a gente tem? Quais são as nossas oportunidades de melhoria? Porque a gente sabe que quando um projeto começa, quando um time começa, não começa perfeito, né? Começa muito longe da perfeição, na verdade, e a ideia é que a gente vá se ajustando ao longo do tempo, que depois de uma quantidade de sprints eu tenha uma evolução na minha maneira de trabalhar. E a gente tem que olhar para gestão de requisito arquitetural da mesma forma. Como que eu vou melhorar isso a cada sprint, né? a cada momento aqui do meu projeto? E a gente aí falando sobre esses princípios, a gente vê que a agilidade está nas atitudes do dia a dia, muito mais do que o processo que eu estou usando, se eu estou usando Scrum, Kanban, ou se eu estou usando qualquer coisa. Quando a gente fala de agilidade, é muito mais sobre a mentalidade ágil do que sobre processo ágil, né? O processo vai ser uma forma de trabalhar que dá suporte para essa forma de pensar, que dá suporte para essa forma de agir. E claro, né, as definições arquiteturais também precisam ser ágeis. A gente tem que pensar agilidade nessa tomada de decisão, né, na forma como a gente está construindo essa arquitetura, saber se ela é ágil, saber se ela está focada no time, se eu estou pensando em melhoria contínua. E os princípios por trás do Manifesto Ágil dão um pouco mais de tangibilidade para essas questões aí no nosso dia a dia. Então a gente tem que pensar em agilidade, tem que pensar no dia a dia, não basta se esconder atrás de um processo para falar que é ágil, né? Agilidade significa gerar valor, significa ter flexibilidade. E se minha arquitetura não está gerando valor, se minha arquitetura não provê flexibilidade, a minha arquitetura ela não está sendo ágil. E na próxima aula a gente vai falar sobre arquitetura incremental e sobre design evolutivo, ainda abordagens aí para arquitetura, para a gente pensar, bom, na prática um pouco mais, como é que a gente vai ter essa agilidade na construção da arquitetura que a gente tanto fala.